Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com insights, aquelas perguntas interessantes, né, para formar você um melhor tomador de decisão. E hoje nós vamos bater um papo com Alex Falararo, que é estrategista-chefe lá do PagBank, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre ações, naturalmente vamos falar um pouquinho sobre a corretora também, né? A gente traz aqui as iniciativas em primeira mão, não é isso, Alex? É isso. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Mais uma, né? Então, nossa segunda conversa aqui, ou mais, né? Porque a gente já conversou no almoço, já conversou em outros momentos. Então, obrigado. A gente tem umas conversas interessantíssimas de bastidores também, né? Que aqui a gente traz para o ar o condensado. Claro. O que a gente estava discutindo no almoço antes de vir para cá? Nossa, a gente discutiu muita coisa, inclusive inenarráveis, né? Exatamente, Não, a gente estava falando sobre a possibilidade de uma área negativa, não é isso? No almoço. R quadrado negativo. R quadrado negativo, A gente conversa sobre as coisas. Vocês acham que a gente fala aqui só no programa? Não é verdade, a gente fala sobre essas coisas todas durante a vida também. Sim, com certeza. Agora já que a gente está falando de temas sensíveis e coisas com sinal negativo na frente, a gente teve um ano de 24 de Brasil que foi um compasso de espera completo, né? A gente entrou em 24 numa expectativa de fato, algumas concretizações de ideias, então muita gente com esse compasso de espera na virada do ano, mas o ano, na verdade, ao invés de se mostrar revelador dessas dores, né, para onde vai o quê, ele foi o ano inteiro arrastado nesse compasso de espera, gerando um 2025 que vinha com ares, digamos, menos otimistas. Ao passo que a gente entrou em 25, fechou o primeiro mês com uma bolsa em alta, dólar em queda, né? Você que acompanha, você pilota a equipe de research lá no PagBank e aí olha para os fundamentos das empresas, como as empresas estão formando esse mercado, para além dessas oscilações que vem, fala de um, fala de outro. Como está o fundamental dessas empresas para a gente começar a entender uma economia real? Bom, a gente veio, Felipe, de um ano, assim, como você falou, né, que inicialmente as perspectivas eram muito positivas e, de fato, 2024 acabou se concretizando como um ano de crescimento, né? Então, não só crescimento para o país, como crescimento para a maioria das empresas. Agora, quando a gente começa a ver ali no mês de 24 para cá a taxa de juros subir, né, de uma forma não pouco relevante, né, mas pelo contrário, de uma maneira que vai impactar muitos negócios, e a gente já viu isso impactando os setores, por exemplo, varejo e outros setores mais sensíveis a juros, aqueles de crescimento de longo prazo. Então, a gente vê que as empresas começaram a ficar mais preocupadas com seus investimentos na economia real, que é essa, inclusive foi papo, né? Foi assunto nosso. Redução do CAPEX. Redução do CAPEX, Porque quando você aperta os juros e isso bate no consumidor, no final das contas vai bater nos lucros das empresas também. E a gente já começa a ter essa preocupação já no começo do ano, inclusive um dos dados recentes que saíram de vendas no varejo veio, né, mais pessimista, e a gente começa a esperar que em 2025 os guidances, né, as expectativas de crescimento das empresas comecem a ser revistos para baixo. Inclusive os lucros talvez comecem a dar uma lateralizada, como a gente diz aí numa análise grafista, né, por exemplo, mas deve ter essa lateralizada aí, reduzindo o otimismo dos investidores, que já veio sendo reduzido ao longo do último semestre. A gente viu um crescimento econômico em 24, que foi reflexo de pontos anteriores, e aí agora a gente está vendo os resultados das empresas saindo agora, né, fechamento de 24 dos balanços,
também positivo, mas também de um cenário que já não é mais o mesmo. Então a expectativa é que agora a gente comece a ver a lateralização desses resultados já como efeito do que a gente viveu em 24, aumento de juros, né? E já mudanças estruturais de mercado, né? Agora aquele racional macro meio abstrato começa a chegar no concreto. Né? Sim. Porque os juros, quando ele é elevado, ele demora alguns meses até ser repassado, tanto para o consumidor quanto para as empresas. Então, no último ano, muitas empresas rolaram suas dívidas para evitar essa renovação, né, da sua dívida numa taxa mais alta. As que aproveitaram estão saindo bem. Foram muitas que se aproveitaram disso. Então, para esse ano aqui, a oferta de crédito pode ser que diminua, né, de crédito privado, né, a captação em crédito privado, mas, de fato, elas começaram a rever a estrutura de custos delas para 2025 e 2026, porque a taxa de juros não deve ficar elevada só 25, né? Então ela deve ter um fim de ciclo de elevação em 2025, mas para 2026 ser mantido ainda nos 2 dígitos, diferente do que a gente estava alguns anos atrás, né? A gente estava esperando, a gente estava discutindo, a gente entrou 24 discutindo se chegaria em 8 ou 9% a Selic, né? E terminou aumentando. Chegando aí, a gente chegou em 13,25, mas já com boas perspectivas de aumentar essa taxa ao longo de 25, né? Nem a esperança que a gente tinha no passado de reduzir tem hoje. Basicamente, a gente está esperando a hora de parar de subir. Né? Isso dá outra cara para o pessoal andando ali na Faria Lima, né? O pessoal das assets de ações, a gente não vê tanto andando na rua mais, começa a ter outra dinâmica mesmo do próprio mercado que vai migrando seus produtos também. A gente estava também conversando antes de mais assets de crédito, também menos assets de ações. O duro é que a gente também começa a ver essas RJs e, por consequência, não é só quem tem ação que sofre. Quem tem dívida também começa a deixar de receber. Como tem sido essa dinâmica do aumento de juros impactando nesses resultados da companhia? Você comentou já de aumento de juros frear lucro pela redução de consumo. Sim. Mas e o impacto ali no balanço, resultado financeiro agredindo as empresas? As empresas, cada setor tem a sua sensibilidade aos juros, né? Porque alguns setores são mais alavancados e outros menos. O que a gente percebe é que esses setores mais alavancados, que não são os de infraestrutura, por exemplo, porque o de infraestrutura ele já vem de um projeto já a mais longo prazo, ele garante ali a sua, entre aspas, garante, né? Mas ele tem já uma estrutura de receita bem planejada. Agora, as empresas que não são com esse plano construído e garantido porque tem por trás um governo, um consumo estável, elas acabam apanhando, né? Quando você sobe o custo de capital, você vai bater diretamente ali no endividamento dela. É igual está acontecendo com o Brasil agora, né? Por que a gente está com uma preocupação com o fiscal? Porque quando você sobe os juros, você começa a encarecer o custo da dívida. Então, não é só a renovação dessa dívida, mas a continuidade de pagamento. E o risco de que essas empresas tenham mais dificuldade em pagar e isso coma mais margem delas, começa a aumentar, né? E aí, de fato, o valor que o investidor vai perceber dessas empresas vai ser menor, dado que eles vão olhar a expectativa de fluxo de caixa. Isso, eventualmente, não só para o investidor, a própria empresa começa a parar de funcionar. Sim, né? Sim. Falta fôlego do caixa. E aí os bancos, por exemplo, controlam mais o crédito, aí você tem menos espaço para rolagem, e aí essa bola de neve vai aumentando. E aí, eventualmente, bem fez que, como você comentou, antecipou essa rolagem de dívida para o ano passado. Sim. E nesse ponto, inclusive, dos projetos das empresas, acho que vale até ressaltar assim, que quando a empresa, a gente falou do CAPEX, né? Então eu sei que você tem uma pegada mais educacional, né? Então quando a gente fala do capital que a empresa usa para investimentos, ela precisa ter uma expectativa de que aqueles projetos vão ter um retorno positivo para ela, mas positivo também subtraindo o custo de capital. Com uma Selic a 15%, 16%, vai ficar difícil, né? Então o empreendedor, o empresário das grandes empresas, eles começam a olhar para o caixa como um investimento, dado que o juros está muito elevado. Então, por mais que não seja uma operação da empresa, ainda assim, esse caixa a 15%, 16% ao ano é uma remuneração bastante atrativa e bastante atraente para o capital de risco. E isso também cria outros mercados, né? Então, a gente vê ali
o próprio resultado dos bancos, né, vem mudando suas linhas, mas continua crescendo, né? Porque supostamente o pessoal fala, o banco ganha mais quando tem juros altos. Isso não é bem verdade, porque ele tem que captar. E os juros para os consumidores é muito menos sensível à política macro do que a tomada no mercado, que se mudou a meta Selic, você vai captar DI mais caro instantaneamente, basicamente, né? Mas o fato é que a gente tem encontrado outras formas de pilotar esse mundo, né? As próprias colocações de crédito têm acontecido de maneiras diferentes, a gente tem mudado a própria dinâmica de mercado financeiro com uma evolução do mercado de capitais. A gente sempre teve evoluções do mercado de capitais no Brasil em períodos de juros um pouco mais baixos, onde a gente via os IPOs e assim por diante. Esse caminho não tem vindo, mas a gente tem conseguido inovar com outros caminhos, outras emissões de outros tipos de título, as próprias inovações em termos de estruturas, debêntures de infraestrutura e assim por diante, tem dado o tom do mercado de capitais nos últimos anos, que a IPO não deve vir, né? Esse ano para IPO vai ser mais complicado mesmo, né? E quando você olha para a dívida, né, dos bancos, foi o que você falou. As emissões, elas são todas atreladas à taxa básica de juros. Então, quando o juro sobe, o custo de captação dos bancos ele vai se elevar. No relativo, inclusive, né, o investidor na ponta final vai começar a perceber, porque aquele 130, 120 do CDI começa a diminuir, né, o seu relativo, porque o banco já tem o seu prêmio, né, precificado lá dentro, né, ele não tem como mexer muito nisso, senão também ele vai sofrer. O banco geralmente ele expõe para o investidor compra percentual do CDI, mas o banco faz conta com o CDI+, né? Exato. É a taxa nominal final que vai importar para o banco. Então esse CDI+, se transforma numa nominal, mas o relativo para o investidor final diminui. E aí é por isso que também começa a ter o desafio de captação. Os CDBs, enfim, as LCs, também começam a ter dificuldade de captação por causa disso, né? Começa a oferecer uma taxa menor e o investidor vai querer, né, buscar o equilíbrio de retorno em outro lugar. Exatamente. E aí você tem um outro ponto, que o investidor eventualmente se acostuma com um determinado nível de spread e ele começa a tomar mais risco, né? Isso aconteceu no ano passado, com essa emissão recorde que a gente viu de debêntures, né? Debêntures incentivadas, principalmente. E os fundos foram alguns dos principais colocadores de capital nas debêntures incentivadas. Então, os fundos de crédito no ano passado captaram muito. Então, a gente viu aí constituição de novos fundos, gestoras, né, criando fundos em segmentos que eles não tinham. Agora, quando a gente vai entrando em 2025 com esse custo de crédito, né, custo de capital aumentando, começa a vir a preocupação. Será que aquele fundo que alocou o capital em debênture, ou qualquer que seja o crédito privado, será que ele tomou um crédito privado bem dado? Será que o risco-retorno dele está interessante? Ou será que o risco está distoante do restante da carteira, está muito concentrado, e 2025 e 2026 pode exercer uma pressão negativa no fundo, na cota do fundo? Isso aí a gente acha que pode acontecer em algum momento desse ano, alguns setores que podem ter os seus spreads sendo mexidos por conta do risco. Estamos batendo esse papo com o Alex Falararo, que é estrategista-chefe do PagBem, falando sobre o mercado subsidiário de 25, um pouquinho sobre ações. Nós vamos falar também sobre asset allocation, sempre pensando em trazer ali provocações, insights relevantes para você, telespectador aqui da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex Falararo, que é estrategista-chefe do PagBem, falando um pouquinho sobre asset allocation, falando sobre ações também, naturalmente. A gente não tem como evitar aqui aproveitar as análises de research para dar uma olhadinha no portfólio de ações Brasil, mas eu queria pegar um pouquinho mais essa parte de asset allocation, justamente porque a gente viu oscilações de curvas de juros muito expressivas no ano passado. E aí você tinha no começo do ano aquela turma assim que quando apareceu IPCA mais 6, o olho brilhava,
fazia propaganda para os amigos no churrasco que conseguiu comprar IPCA mais 6, agora foi para IPCA mais 7 e tá todo mundo chorando. Quase 7,5, né? Quase 7,5, exato. Então, o que eu queria trazer com você? Primeiro, antes mesmo de a gente pensar no momento atual, eu queria beber um pouco na fonte aí de como vocês pensam lá na corretora os modelos de asset allocation. O que vocês levam em consideração? Como vocês montam de modo a... porque muitas vezes você vai querer entre aspas, esse retorno negativo, porque, na verdade, isso é um pedaço da descorrelação do portfólio, né? Se você está todo alocado em juros curtos, você vai ver menos oscilação no curto prazo, mas no longo prazo você começa a afetar os objetivos de carteira num período de declínio dos juros, né? E aí você tem esse jogo de olhar curto, médio e longo prazo na composição e como ter uma composição, né, propriamente da alocação, asset allocation, que passe melhor pelos vários períodos. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, estão lá com a mão na massa e pensando esses projetos, como vocês fazem o passo a passo de elaboração do asset allocation? Legal. Tem um conceito, né, como que a gente pensa na hora de elaborar, que é aquela história do alocação de ativos tática. Então, o que é a tática? Ela é aquela sua visão de curto prazo. Então, quando você tem uma expectativa para o mês seguinte, para alguns meses seguintes, você consegue ajustar a sua tática. Mas, na hora de você aplicar a sua tática, você tem que ter o quê? Uma visão estratégica primeiro. Então, essa visão de longo prazo estratégica é o que norteia as nossas carteiras. Então, a primeira coisa que a gente pensa é quais são os perfis de investidores que existem aqui dentro do PagBank e no mercado como um todo. Atualmente nós ainda temos lá 4 perfis, que é iniciante, conservador, moderado, experiente, entendendo que o iniciante é aquele cara que não quer risco de forma nenhuma. É o aplicador do CDB 120, 130 do CDI. E a partir do conservador ele começa a ter uma gama maior de produtos na sua carteira. E por que isso? No longo prazo a gente não consegue acertar qual vai ser o produto que vai ter uma melhor performance. Na verdade, a gente não consegue nem no curto prazo, mas a gente consegue ter uma noção no curto prazo daquilo que pode ter uma performance um pouquinho melhor. Por isso que a gente primeiro estabelece um percentual para cada uma das classes de ativo nessa visão de longo prazo, e depois, mês a mês, a gente vai revendo essa alocação para saber e calibrar qual a classe que a gente acredita que vai ter uma performance melhor naqueles próximos meses. Então eu sempre digo que os nossos investidores podem comprar uma carteira para o perfil nossa e dormir tranquilo por pelo menos 12 meses, porque ele vai estar com uma alocação tática bem construída para aquele horizonte e o estratégico dele para o longo prazo também ainda vai estar bem montado. Então dá para ele descansar, dormir sem dor de cabeça. Você comentou dessa segmentação. Geralmente vocês montam, digamos, carteiras para cada um desse perfil e aí o cliente consulta essas carteiras. Como é que é a dinâmica de push, né, de empurrar esses modelos para quem acompanha os investimentos com vocês? Quando a gente pensa numa diversificação de carteira para os clientes, a gente pensa em alguns objetivos, que parte dessa carteira ele precisa ter de liquidez, onde se ele tiver uma emergência, ele vai ter a capacidade, aliás, a possibilidade de resgatar o dinheiro no curtíssimo prazo. Então, um pedaço da carteira a gente pensa que tem que ter liquidez. Uma outra parte da carteira é aquela parte que vai potencializar os retornos no longo prazo. Geralmente é uma parte composta mais por renda variável, né? Ações brasileiras, internacionais. E uma outra parte que eu chamo de alternativos, mas que na verdade são os multimercados somados com commodities, de fato produtos que o mercado não está acostumado a manejar ou não sabe selecionar porque tem uma variedade muito grande. Então a gente separa primeiro esses blocos e pensa em qual proporção vai ser ideal para cada perfil de investidor. Mas para eu pensar, eu não faço isso sozinho. Tem um amigo muito antigo chamado Markowitz, quem é de mercado aí provavelmente conhece, já ouviu falar de Markowitz. Então, Markowitz traz para a gente a teoria de como funciona a diversificação. Então, quanto mais ativos eu coloco no portfólio, muitas vezes eu consigo ir reduzindo o meu risco, por mais que aqueles ativos tenham risco. Como você falou, né? Então, às vezes eu vou colocar uma NTNB, um título de IPCA que tem uma volatilidade mais alta, num portfólio só de CDB, mas eu já começo a aumentar o potencial de retorno daquela carteira. E não necessariamente ele está tomando um risco muito grande.
Por quê? Porque se ele fica naquele título de IPCA+, até o vencimento, ele recebe uma rentabilidade de juros real tranquilamente, enquanto que ele tem uma outra parte pós-fixada com liquidez para o dia a dia. Então, a construção de uma carteira, ela passa muito por essa divisão de classes e análise de perfil e volatilidade de cada um dos clientes, de forma que a gente cria um padrão para essa segmentação de perfis. E aí, como é que o cliente lê risco? É só uma dúvida que eu sempre tenho, e eu vou conversando com diferentes players no mercado, que a gente sabe que tem oscilação de preço é um pedaço do risco. Risco de crédito, risco de liquidez, etc. Mas oscilação é o primeiro risco que o cliente costuma ver. Ao mesmo tempo, como você comentou, às vezes ter uma NTNB na carteira é garantir aquele retorno em termos reais, né, inclusive, por determinado período de tempo. Esse diálogo com o investidor é quase uma parte mais didática da coisa, para que ele entenda esses componentes de risco dentro do portfólio. Como vocês transmitem isso? Ou a ideia é justamente não, faz a aderência de perfil, tá aqui, confia, né? Para justamente... porque existe esse trabalho por trás, mas muitas vezes o investidor individualmente não vai fazer. Como é que é esse ponto? Tem esse processo de convencimento ou não? Vamos acompanhar a carteira aqui, que é a melhor solução. Hoje o PagBank ele tem alguns pontos de contato com os clientes. Um deles é a assessoria, então a gente tem um time de assessores especializados em investimentos que fazem esse atendimento e essas explicações, digamos assim, para os clientes. Mas a gente também tem uma outra área chamada educacional, uma área de educação financeira, onde essa área traz diversos conteúdos ajudando os clientes a se situarem de como cada tipo de produto funciona. E muitas vezes entrando em produtos específicos. Então, hoje, tanto no blog do PagBank quanto no nosso YouTube, a gente cria esses conteúdos que nos ajudam a comunicar com o cliente a respeito desses assuntos mais específicos. E além disso, eu estou até trazendo esse assunto de educação financeira, porque ano passado a gente lançou um produto muito bacana. Acho que o time de educação financeira lançou uns 2 ou 3 produtos muito interessantes, que foram jogos educativos. E esses jogos são jogos que estão hypados. Por exemplo, o nosso mais recente é Crushing Crypto. Então, é muito parecido com aquele Candy Crush, só que ao longo do jogo, o jogador, não necessariamente o cliente, mas o jogador, ele vai aprendendo sobre investimentos e como que funciona o risco e retorno de cada um daqueles. E isso é muito importante, até porque tem clientes que, como você falou, né, vão querer saber o detalhe, mas existem outros que não, que podem simplesmente acessar o aplicativo, colocar o valor, e de acordo com o perfil ele já recebe uma carteira prontinha ali para ele. Isso é muito bacana e assim, a gente estava tendo uma discussão que ao longo do tempo as pessoas têm piorado o jeito de investir. O que é piorado? Na década de 70, um portfólio carregava uma ação em média 5 anos. Hoje em dia carrega 10 meses. Então, as pessoas num mar de informações, ao invés de usar a informação para se, digamos, educar financeiramente, ela usa essa informação como mais incentivo ao movimento da carteira, que às vezes não percebe justamente esse tempo de maturação dos ativos. Então, ter um step anterior, não é só falar de investimentos, né? Não é só ler, assistir ao jornal sobre... assistir aqui o closing na programação, né? Isso é importante. Mas não é só isso, construir essa base sólida primeiro, não só antes cronograficamente, mas primeiro do que o próprio pensar em investimentos, sentar e entender que você está aplicando por determinados objetivos, você quer alcançar um volume no fim da sua vida profissional para poder se aposentar, você está querendo alcançar um volume para comprar sua casa própria, enfim. Existe um background para a tese de investimentos, para deixá-la mais robusta, ter a solidificação antes de você gastar energia com um picking, né? Que lá no artigo de Asset Allocation, você falou do Markowitz, o aluno dele, o Sharpe. Não, antes de pensar
o micro do produto, 80% do resultado vem justamente do asset allocation, que é pensar as classes, o posicionamento de risco. É isso que geralmente driva a rentabilidade do seu portfólio. Com certeza, com certeza. Eu me baseio muito nisso, de que quando você constrói um portfólio, ter em mente que a sua alocação estratégica tem que ser bem construída, porque é dela que vai vir o seu retorno no longo prazo. Os ajustes táticos, essas calibragens, eles são uma pequena parcela. É o plus a mais. É o plus a mais. Exato, é o seu a mais mesmo de retorno, que no final das contas vai fazer você até se diferenciar em algumas situações. Só que o investidor individual, como você falou, mesmo ele assistindo muitas notícias, assistindo aqui BMC News, o Com Dinheiro, ele não vai conseguir, assim como um especialista que está dedicado a isso todos os dias e estudou para isso, ele não vai conseguir tomar as mesmas decisões. Então, ele precisa sim de um suporte e consumo de relatórios de especialistas e ouvir especialistas para que ele tome decisões melhores. Assim, ele não vai ficar travado somente nas rentabilidades mínimas de CDI, né? Você comentou de buscar esses relatórios. Deixa eu aproveitar para perguntar, né? Vocês disponibilizam o relatório, fica aberto ou só acessa o relatório de vocês que for cliente? Não, a gente não é tão egoísta assim. A gente, de fato, nós compartilhamos nossos relatórios com todo o público aberto, tanto no nosso blog quanto no Telegram do PagBank. Então é só a pessoa acessar lá no Telegram e digitar PagBank Investimentos. No YouTube também, ela vai encontrar e a gente faz vídeos periódicos falando sobre essas recomendações. Recentemente, inclusive, nós reativamos o nosso Spotify para poder trazer essa mensagem, como você falou, mais próxima do investidor. Então, falar do que está acontecendo ali naquela semana, naquele mês, e mostrar para ela que existem oportunidades para aquele momento. Mesmo que ela queira investir por um longo prazo, né, periodicamente aparecem oportunidades, às vezes, imperdíveis, né? Maravilha, estamos batendo papo com o Alex Falararo, que é estrategista-chefe do PagBank, falando um pouquinho sobre o ano de 2025, um pouco sobre macro, mas sobretudo a técnica, a evolução da técnica do processo de investimento com asset allocation. E, naturalmente, vamos falar um pouquinho sobre ações também, beber um pouquinho nessa fonte, entender o que a gente tem de oportunidades setoriais, é sempre importante, sempre válido. Mas agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alex Falararo, estrategista-chefe do PagBank, falando um pouquinho sobre asset allocation, sobre 2025, mas vamos tirar um pouquinho do Alex aqui também com o mercado de ações, né? A gente falou dos desafios para as companhias no ano de juros altos, mas o que tem de nuances que a gente deve olhar aí nesse mercado? O que dá para pensar em aproveitar em termos de movimento para 2025 no mercado de ações aqui no Brasil? Bom, 2025, como a gente falou, né? A gente está vivendo um cenário bastante desafiador, inclusive quando se olha em termos de estrutura de capital das empresas. Então, o que é importante é você ter um portfólio um pouco mais defensivo nesse momento, porque se as empresas sofrerem com a mudança de ciclo econômico, né, então com o Brasil crescendo menos, juros mais altos, inflação batendo também, então as ações potencialmente tendo um retorno real mais negativo aí, né? Então, você ter um portfólio protegido vai beneficiar muito mais do que você se posicionar de forma agressiva. Agora, a forma como eu enxergo as ações nos portfólios é de que não é um posicionamento passivo. É necessário um posicionamento um pouco mais ativo na seleção das ações para que você pegue os altos e baixos ao longo do ano, né? Então, se você olhar o histórico do Ibovespa aí, talvez nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, você vai encontrar ali algo em torno de 8, 9% de retorno ao ano. Ou seja, perto do CDI, também mais ou menos nesse período. Então, a bolsa, passivamente, em determinados intervalos de tempo, ela não vai gerar um retorno bom para o investidor. Agora, aquele que sabe aproveitar as oportunidades e entrar em momentos certos e sair em outros momentos certos, ele vai conseguir ter um resultado melhor. Então, para esse ano, acho que ter um portfólio mais defensivo e aproveitar esses movimentos de curto prazo que umas análises técnicas indicam um pouco melhor. E dentro desses momentos defensivos, o que a gente tem de, digamos, setores que
que sobrevivem melhor. Você tinha comentado sobre sensibilidade a juros de alguns setores, que sobrevivem melhor a esses solavancos que a gente está passando. A gente gosta muito das utilities, né, empresas de serviços públicos de forma geral, uma Eletrobras. Então, quando a gente olha essa Sabesp, por exemplo, então essas empresas elas tendem a ter um pouco mais de estabilidade na sua receita, porque ninguém vai parar de consumir água, ninguém vai parar de consumir energia, mesmo que o Brasil cresça menos. É claro, o consumo vai ser menor? Sim, vai. Mas ainda assim o resultado dessas empresas vai permanecer um pouco mais constante. E acho que um filtro muito fácil de enxergar essas boas empresas, eu gosto, não é esse filtro que a gente usa especificamente para as carteiras, apesar de nós termos carteiras que vão desde aquelas de crescimento de longo prazo até aquelas de dividendos, mas um critério que eu já percebi que ele é muito bom para o investidor selecionar é o de empresas pagadoras de dividendo, que são empresas que já estão bem estruturadas, já têm uma constância um pouco maior no seu fluxo de caixa, no seu resultado, e isso faz com que elas possam entregar valor para o investidor, né? Não para o cliente, mas para o investidor, de forma um pouco mais segura e menos instável com a mudança de ciclo econômico e até com mudança de presidente, né? Que a gente deve, descobrir no próximo ano. Você comentou um ponto que eu acho que é fundamental, que é o papel do dividendo. O pessoal fala, vou comprar dividendo porque eu recebo dinheiro e não perco a ação. E você começa a ver umas coisas assim. O pessoal tem uma criatividade para justificar a decisão que tomou que me é incrível. O ponto do dividendo, acho que você tocou no cerne da questão, se a empresa está pagando dividendo, ela gerou lucro e gerou caixa, né? Então, ela é capaz de gerar lucro, ela é capaz de gerar caixa e há pouco descasamento entre um e outro. Porque se ela não tem um ou não tem outro, ela não consegue pagar dividendo. E essa sinalização de disciplina, eu acho que é o ponto máximo da tese de dividendos. Assim, naturalmente, você tem a composição mecânica, que quando você vai reinvestindo dividendos, você tende a comprar quando está mais barato e vender e comprar menos quando está mais caro. Então tem uma construção mecânica do portfólio de dividendos que ajuda também. Mas acho que o principal ponto é esse efeito de sinalização. Para quem não fica acompanhando linha a linha, o FCO lá da companhia, o lucro toda vez que sai, fazendo os ajustes para ver o que é recorrente ou não. Para quem não vai tanto no detalhe, pelo menos uma empresa pagar dividendo já te sinaliza que você foi capaz de gerar lucro, foi capaz de gerar caixa, que já ajuda bastante. Agora você comentou de utilities. Utilities não sofrem pelo endividamento nesses momentos? Pode sofrer, mas isso vai depender de fato como que ela estrutura a sua receita, porque se ela tem um endividamento, mas ela, como você disse, tem um fluxo constante de recebimentos, fica muito mais fácil dela administrar e pagar essa dívida. Ela não pode estar com uma alavancagem muito grande. Mas é exatamente por isso, e muito grande que eu me refiro, não é muito grande com relação ao mercado como um todo. Muitos analistas iniciantes, eles acham que quando você compara o endividamento de uma empresa com a média do Ibovespa, é isso que vai significar se ela está com endividamento alto ou baixo, mas não é isso. Você precisa comparar naquele setor específico. Então, olhar as empresas com o seu endividamento dentro daquele setor e comparar com os pares, é isso que vai dizer se é alto ou baixo. E, no final das contas, o dinheiro é que manda para essa empresa. Então, se ela continua tendo esse fluxo e uma estrutura de capital minimamente bem construída, ela consegue administrar. Eu gosto, inclusive, sempre sugiro para os meus analistas, mesmo que eles sejam de ações, para olhar o risco de crédito, né, o risco de default daquelas empresas. Então, olhar os índices de alavancagem para ver a capacidade de pagar os juros da dívida e, dessa maneira, você consegue rastrear se ela pode estar enveredando por um caminho de fundo do poço, ou se ela está enveredando por um caminho que ela consegue ter um crescimento sustentável. Então, olhar também a estrutura de capital, de endividamento, ajuda muito o analista de ação a não ficar preso somente na parte dos ativos, na geração de valor. Você comentou também sobre alguns momentos, digamos, técnicos da ação, né? Essa análise mais grafista. Dentro lá da sua área tem lá o time de Asset Allocation, o time de análise fundamentalista e um time de análise gráfica, né? Análise técnica. Tem um debate histórico de qual dos dois termos usar. Vou no seu, vou na análise gráfica. Como
quando vocês usam os indicadores gráficos para compor a alocação. Eu ia dizer estratégia, mas não estratégia, né? Porque aí é mais uma questão de timing, é mais curto prazo, quase operacional. Compor a alocação. Quando eu faço um comitê de alocação de investimentos, eu olho o cenário macroeconômico, primeiramente, para entender o que está regendo o contexto daquela carteira. Depois que eu olho o cenário macroeconômico, junto com o meu time, a gente discute os fundamentos daqueles produtos, daquelas empresas e setores. Porque aí, dessa forma, a gente tem uma clareza um pouco maior sobre o peso, se os setores que estão com perspectivas positivas e negativas têm uma relevância na bolsa ou não. A exemplo que a gente estava comentando mais cedo, as empresas de commodities. Se elas tiverem uma perspectiva negativa, provavelmente a minha perspectiva para o Ibovespa vai ser negativa, porque eles têm um peso muito grande ali no Ibovespa. E aí, chegando nos finalmente, como que eu uso a análise técnica e os índices grafistas, né, e de momento aí, para a gente poder se posicionar para o próximo mês e entender se há um ponto de entrada interessante. Porque eu posso hoje calcular um retorno esperado para o Ibovespa, para os próximos 12 meses, por exemplo, ou para o final do ano. Só que, muitas vezes, esse preço ele pode bater, como a gente viu recentemente, muito rápido, né? O preço ele pode disparar muito rápido, porque a volatilidade da bolsa é alta. Então, o analista pode, num dia... Vou tentar dar um exemplo mais prático aqui. O analista pode, em janeiro de 2024, com o Ibovespa, não vou me lembrar o número exato, mas o Ibovespa ali ao redor dos 125 mil pontos, 130 mil pontos, projetar 145 mil de expectativa. Só que quando chega em dezembro, se o mesmo Ibovespa tiver a 120 mil pontos e ele ainda estiver mirando nos 145 mil, é quase como se o potencial de ganho tivesse aumentado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar outros indicadores gráficos que apontem para aquele momento e entender se aqueles 145 mil foram postergados ou não. Então, a gente usa a análise gráfica tanto para enxergar o ponto de entrada do mês seguinte e mudar a nossa tática, ou calibrar ela para o longo prazo, entendendo se aquela tendência para o longo prazo pode ter sido mudada. Eu estava vendo, acho que o rapaz do já o senhor, do Fidelity, né, falando do uso... Você tem a posição, encontrei a macrotese, né? A tese fundamentalista que ele falava inclusive sobre ir na contramão do pensamento de mercado. Então, encontrei esse ponto? Encontrei. Agora, na hora de montar sua carteira, se você vai comprar mais hoje, mais amanhã, se você vai tornar mais suave as compras, se você vai ser mais agressivo, aí entrava o padrão gráfico. Perfeito. Até para, abrir uma janela de que você conseguiria pegar a valorização agora. Pô, já compra, para não perder o timing. Por outro lado, se você vê que a ação tá barata, você acha que vai subir, você tem uma opcionalidade super bacana, mas não tem nenhum sinal de que vai subir agora, quanto mais tempo você postergar a comprar, supostamente você tem mais tempo do dinheiro em caixa, então, se fosse aqui no Brasil, só aí você rende daí, né? E, por outro lado também, você vai comprando tempo. Se a ação se mexe, se ela apresenta algo negativo, aí você não compra. E você também não tem que agredir tanto o mercado. Se você comprar barato, você vai evitar agredir mercado. Estava vendo isso hoje, e aí coincidiu com esse ponto. Falei, poxa, é mais ou menos isso aí, né? Você tem a análise gráfica para apoiar o operacional da estratégia e da tática, né? Totalmente. Inclusive, quando a gente fala de carteiras de ações, lá no PagBank a gente tem a carteira de longo prazo e a de curto prazo. A de curto prazo, a nossa carteira de curto prazo, ela faz parte do ranking do valor econômico. Então tem lá, acho que 15, 20 corretoras, mais ou menos, e o nosso, por 2 anos consecutivos, ficou em 4º lugar. Eu acho que parte desse segredo, desse molho secreto, é que a gente consegue nessa carteira associar o fundamento da empresa, da análise fundamentalista, com o movimento de curto prazo que os grafistas estão analisando. Porque, no final das contas, o que dita os rumos de um preço não é somente o fundamento ser positivo ou negativo, mas é qual o comportamento de compradores e vendedores naquele mercado. Então, se você começa a sentir o cheiro de que os compradores estão mais fortes que os vendedores, aí pode ser um bom momento para você aproveitar, mesmo que aquela empresa não esteja barata. Você aproveita o momento. Tem aquela máxima, né? Por que a empresa subiu? Porque tinha mais comprador que vendedor. Por que caiu? Porque tem mais vendedor que comprador. Qualquer coisa fora isso
Errado não está. E a gente tenta se aproveitar desses momentos com análise técnica. Então, uma carteira de curto prazo que faz esses ajustes táticos, na minha visão, precisa sim se apoiar também em análise técnica. Não exclusivamente, mas também em análise técnica. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Alex Falararo, estrategista-chefe do PagBank, falando sobre 25, falando sobre asset allocation, sobre como ler os movimentos de ações, montar sua carteira de ações também, por que não, né? Para aproveitar as dicas. E agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Alex Falararo, estrategista-chefe do PagBank, falando sobre investimentos, falando sobre asset allocation, sobre 2025, sobre ações, né? E vou falar um pouquinho sobre o PagBank também, porque muita gente associa, né, o PagBank os produtos de adquirência, foram a origem do negócio, mas a própria área de research lá da qual você faz parte, você redia, é uma área dá para dizer que é da corretora agora? Sim. Porque vocês lançaram a corretora no passado, não é isso? Isso, exato. A gente já vinha... Essas coisas são sempre um plano de longo prazo, né? Mas as pessoas descobrem quando a gente lança. Então, ano passado, a gente inaugurou a corretora, mas o projeto de investimento ele já vem desde 2019. Então, 2019, lançando CDBs, e vem com o propósito de facilitar a vida financeira dos nossos clientes, né? Pessoas físicas e jurídicas, negócios, porque você complementa aquele recebimento através da maquininha, através dos meios de pagamento, né? Não é só a maquininha, inclusive, vale acho que até frisar isso. O PagBank ele atua com meio de pagamento online e físico, e essa conta digital que a gente provê aos clientes, ela precisa também estar associada a outros produtos que ele possa aproveitar os nossos serviços. Então, para aproveitar melhor os serviços do PagBank, nós desenvolvemos as áreas de investimento, onde oferecem fundos, corretora com mesa, com trader, assessores de investimentos, e a área de research ajuda eles e os clientes com as recomendações. Dentro da o próprio business de corretora, tem um pedaço de distribuição. Vocês olham produtos de terceiros também? Sim. A nossa área de distribuição de fundos, hoje ela já conta com cerca de 160, 170 fundos de investimento, de diversos gestores, os mais tops de mercado, e a gente já consegue hoje alcançar também o público com algumas distribuições de renda fixa de terceiros, né? O nosso core ainda, claro, acaba sendo o nosso CDB, que tem uma rentabilidade extremamente atrativa, mas os fundos eles começam a contemplar esse cliente que a gente estava falando no início, que é o investidor que quer diversificar a carteira. Então, para esse investidor que quer diversificar uma carteira, ele consegue, com o PagBank, montar uma carteira de investimento com renda fixa, inflação, fundos e ações hoje. Agora, a ideia é justamente atender quem é cliente do PagBank pelos outros produtos, ou vocês captam clientes, digamos, sem vínculo? Então, quem está assistindo a gente agora, quero investir usando a plataforma lá de corretora do PagBank, eu consigo me cadastrar direto na corretora? Consegue. O cadastro ele é unificado, é um cadastro só, então hoje o aplicativo do PagBank já ajuda o usuário a criar essa conta, o site também, então pode ser tanto pelo site quanto pelo aplicativo. É possível cadastrar e criar uma conta, e a partir dessa conta ele vai ativar uma conta digital, onde ele traz o dinheiro dele de outras instituições e pode começar a distribuir em outros produtos. Um dos produtos que para mim acaba sendo o carro-chefe em investimentos é o Invista em um Clique, onde essa carteira que a gente conversou, o investidor ele pode simplesmente colocar o valor que ele quer aplicar e de acordo com o perfil dele, a carteira já vai ser toda montada e distribuída em diversos produtos, desde fundos, tesouro direto e até mesmo o CDB. Ele consegue seguir a carteira recomendada automaticamente? Automaticamente, exatamente. E isso é muito interessante porque é uma ferramenta que facilita a vida dele, ao invés de ficar lendo o relatório, ele vai lá e faz só a distribuição do valor mesmo. Hoje, eu tô aqui para fazer a pergunta, aí você, depois, se não puder, você me avisa. Mas qual que é a base de clientes hoje para a corretora? Eu não consigo assim pegar números muito afunilados, mas hoje o PagBank ele trabalha
né, como um todo, ali pegando até a adquirência, a gente tem 32 milhões de clientes, 33 quase, na verdade. Desses 33, a gente fala aqui de serviços bancários, são em torno de 12 milhões de clientes. E aí, serviços bancários, alguns usam um produto, outros usam 3 produtos, 5 produtos, então tem uma diversidade aí de perfis. Mas a maior parte dos nossos investidores já usam serviços de investimentos também. Então você vai, embora essa plataforma seja aberta, você tem muito cross-sell dos produtos dentro de casa, dentro desse cliente que já por exemplo, já veio da adquirência, já veio de outros pontos aí do ecossistema. Sim, os clientes que vêm de outros ambientes, né, desse mundo financeiro, ele começa muitas vezes a usar o PagBank pela parte de adquirência, pelo recebimento de dinheiro, às vezes até gerando ali um código, né, para pagamento de boleto, às vezes prestou um serviço individual, ele gera o pagamento através de um boleto para o cliente dele, recebe o dinheiro no PagBank e já investe ali. Então ele consegue manter um caixa, manter um investimento ou uma carteira diversificada já com a gente direto. Agora você levantou esse ponto dos 12 milhões de clientes que têm algum serviço de banco. A gente tem 6 milhões de pessoas registradas em bolsa, né? Então, se você puxar lá entre os clientes uma campanha de ações, a B3 vai dar um sorriso de orelha a orelha. Com certeza. Inclusive, eu tinha comentado no início do programa sobre os jogos que o time de educação financeira lançou. Um desses jogos, que se eu não me engano é o mais recente, ele foi em parceria com a B3. Então, exatamente por quê? Porque a gente quer fomentar a educação financeira do público brasileiro, não só dos nossos clientes, mas o público brasileiro como um todo. É importante que os investidores e o público tradicional, que ainda não investe, aprenda mais sobre o mundo financeiro, conhecendo termos e produtos que eles ainda não conhecem. Eu gostei muito dessa iniciativa. Depois do programa vamos conversar. A gente tem tinha um projeto de um jogo nosso também de como dinheiro, a gente podia aproveitar esse canal para disseminar. Vamos conversar. Que eu acho super bacana que as pessoas, especialmente as crianças jovens, né, tenham esse contato com o investimento de uma maneira lúdica. E quanto mais você estiver dentro do processo de investimento, né, a gente estava conversando também do pessoal no almoço, aquele pessoal que primeiro compra, depois descobre o que é, né? Se a gente conseguisse ir colocando na cabeça o jeito de pensar em investimentos antes de o brasileiro chegar a investir, a gente resolveria muitos desses problemas. Com certeza. A gente fala muito sobre a presença ainda muito forte de brasileiro em poupança, né? A gente tem deve ter a casa de 1 tri e pouquinho hoje ainda em poupança, mas a gente se esquece que muitas vezes é o próprio sistema, o próprio mercado financeiro que joga o cliente lá. Porque o cliente chega no banco para fazer uma aplicação num CDB. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma aplicação de CDB na vida, me ofereceram 87% do DI. Eu sabia fazer conta. Eu falei, caramba, mas se eu pagar 22,5 em cima dos 87, vai dar menos que os 70 que é a poupança, né? Eu falo, mas isso não faz sentido. E aí você tem que assinar um calhamaço de documentos, era da banco, agência ainda na época, ia lá na agência assinar um calhamaço de documentos para aprovar a aplicação no ativo, que eu não sei o que é, não vou chegar em casa explicar para minha avó, ela não vai entender, para ganhar menos do que na poupança, não faz sentido. Então, tem um pedaço importante aí de a gente criar produtos bons e instruir bem a população para ganhar esse cliente de longo prazo. Você teve uma carreira em multifamily office antes, você sabe que muito mais importante do que o FII que você vai cobrar do seu cliente é quanto tempo você fica com ele, né? E acho que o pessoal, às vezes no ímpeto de fazer a engrenagem rodar, esquece disso. E ter essa base sólida é fundamental para manter a saúde do negócio no longo prazo. A gente valoriza muito que o nosso cliente entenda o que ele está fazendo. Então, nós não queremos que o cliente entre e se frustre com os investimentos dele. Nós queremos que o cliente tenha uma boa experiência, não só na usabilidade do aplicativo, mas em termos de investimentos, para que 6 meses, como eu falei aquela hora da carteira, né? Então, compra uma carteira de investimentos, dali a 12 meses ele vai lembrar da carteira, puxa, eu tinha investido naquela carteira, o que será que aconteceu? Então, assim, com certeza ele não vai ter uma frustração, porque foi uma carteira pensada para o perfil dele, de uma instituição que tem muito forte no DNA dela a educação e a democratização dos investimentos. Então, aqui a gente sempre preza por ajudar o cliente a fazer aquilo que é melhor para ele. O banco é uma instituição com fins lucrativos,
Mas, obviamente, que se a gente, como você falou, se a gente valorizar o cliente e educar ele, ele vai ficar muito mais tempo e o valor para ele e para nós vai ser muito maior. Maravilha. Excelente. Aliás, excelente recado final, de dar um corte isso aqui pro programa. Inclusive, falando em corte, se você ainda não acompanha lá, @você.comdinheiro, tem o Instagram do programa para vocês acompanharem os cortes como esse, que vai para lá direto. Né? Alex, foi um prazer bater esse papo com você mais uma vez. Obrigado, né? A gente só tem que diminuir os intervalos, né? 1 ano e 3 meses cada encontro tá longo, mas foi muito bom o bate-papo, muito bom saber como estão evoluindo lá as iniciativas de vocês no banco também, e vou deixar naturalmente espaço aqui aberto para você deixar sua mensagem, deixar seus contatos, redes sociais, blog, telefone do banco para quem quiser abrir conta. Esse é o momento aí, papel de pão. Vou deixar, inclusive, uma curiosidade, né? Eu vi recentemente um dado que 40% dos investidores ainda usam agência física para fazer investimento. E isso me assustou. Mas se você não quer ser essa pessoa que tem que recorrer a uma agência bancária, tem que recorrer a um telefone para investir, telefone acho que até funciona, né? Até vai. Mas assinar os papéis lá foi dureza. Assinar os papéis aí não dá. Então, assim, para ter essa facilidade, vem para o PagBank. Nas nossas redes sociais você vai encontrar todos os nossos canais de contato. No nosso Telegram tem muita informação sobre investimentos, sobre recomendações. Então, vale a pena conferir. Enfim, e acompanhe o PagBank nas redes sociais e Alex Lararo também, porque eu também tenho essa visão de que nós, junto com o PagBank, podemos construir uma sociedade mais educada financeiramente. Maravilha, Alex. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. O prazer foi meu. Muito obrigado, naturalmente, ao PagBank por ceder aqui a participação do Alex. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar aqui segundas e quartas-feiras com novos episódios, edição especial de sexta com os programas especiais que vocês acompanham, e sábados e domingos também, para você se manter atualizado e ter aquelas provocações. Pense, tire aqueles insights para se tornar um investidor melhor a cada dia, a partir bebendo na fonte dessas pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Lembrando que o Você com Dinheiro é uma parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro. Então, se você quiser também conhecer os nossos produtos e serviços, como a Com Dinheiro pode ajudar seus investimentos e os seus negócios, visite lá www.comdinheiro.com.br ou mande para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer tomar um café com todos vocês. Você com Dinheiro vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência, e até a próxima.